Olá você, boa noite, obrigado por estar conosco, acompanhando a programação da TV Kefas, e agora nós chegamos com Kefas Entrevista. Obrigado a você que encontra conosco nas ruas de Governador Valadares, falando sobre o programa, sugerindo temas. Você tem um canal para poder sugerir temas, é o jornalismo@tvkefas.com.br. Então vamos a mais um programa, e mais um assunto, mais um tema, mais um convidado para você, com certeza, absorver informações importantes para o seu dia a dia, importante para você discutir na sua família, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua sociedade. E hoje, uma convidada. Temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio, no Kefas Entrevista, a delegada de polícia, doutora Lilian Fernandes de Calles. E hoje a gente vai falar, entrevistando uma delegada, não falando sobre exatamente crime, sobre a questão criminal, segurança pública como um todo, mas entender um pouco mais, jogar luz sobre essa instituição tão importante, o mecanismo de defesa social que é a Polícia Civil. Vamos entender o funcionamento da Polícia Civil. No caso, a Polícia Civil aqui de Governador Valadares, que na verdade está instalada aqui em Valadares, mas atende a toda uma região. Doutora Lília, muito obrigado por estar conosco aqui no Kefas Entrevista. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para poder levar à comunidade todas as informações necessárias para o pleno conhecimento dessa instituição, né, Polícia Civil, que faz parte do sistema de defesa social. Pois é, uma instituição tão importante, muitas vezes, quando se fala Polícia Civil, né, e talvez, claro, né, porque a mídia sempre leva ao ar os casos, né, mais impactantes. A gente pensa que a Polícia Civil é aquela polícia científica, a polícia investigativa, né, que prende, que instaura inquéritos, mas tem outros setores da Polícia Civil que muitas vezes a comunidade não tem conhecimento ou não tem tanto conhecimento. A instituição Polícia Civil, ela é formada de vários setores, de vários tipos de policiais, de detetives, de escrivães, ou seja, toda uma estrutura para atender a sociedade, não é? Sim, a Polícia Civil, ela tem funções, né, de polícia investigativa, que na verdade é a função principal, né, da instituição, do órgão, mas também temos outras funções de polícia judiciária, que são, nós auxiliamos também o Poder Judiciário no cumprimento das atividades, né, também junto à Justiça Criminal. E temos também as funções de estar junto à comunidade nos trabalhos de habilitação de condutores, de identificação civil, né, das pessoas e no cumprimento também das ações sociais que a Polícia Civil é convidada também a participar, está presente para poder prevenir o crime, né, e levar o conhecimento a toda a comunidade local que ela atende. Aqui em Governador Valadares, ou na regional, né, pertencente a Governador Valadares, qual é a estrutura da Polícia Civil? Então, anteriormente, né, a delegacia regional chamada de 5ª Delegacia, hoje, atualmente, não tão atualmente, há mais ou menos 5 anos, né, identificada como 1ª Delegacia Regional, porque nós pertencemos hoje a um departamento de polícia que, em termos de divisão administrativa, nós temos um chefe de departamento, que é o doutor Ailton, né, Aparecido de Lacerda, que comanda 2 delegacias regionais, que é a Delegacia Regional de Governador Valadares e a Delegacia Regional de Guanhães. Hoje, nossa atual delegada regional, doutora Luzinete, e junto a eles temos cerca de 20 delegados que atuam tanto em Governador Valadares, que é a sede da Delegacia Regional, como também nas delegacias das comarcas que pertencem à 1ª Delegacia Regional. Bom, e já foi dito, né, que tem vários setores, né, e cada setor é chefiado por um delegado, né? E a gente poderia falar assim sobre aqueles setores que são diversos, né? Tem o setor de furtos e roubos, tem o setor de crimes contra a vida, que investiga homicídios, são talvez esses que aparecem mais na mídia, as pessoas têm mais conhecimento, sim, mas tem outras delegacias, sim, não é? Exatamente. Até porque, como você mesmo disse, né, normalmente os assuntos, né, mais chamativos na mídia e que também são levados ao conhecimento da população, normalmente na nossa cidade atualmente tem sido tóxicos, né, crimes de uso e tráfico de substância entorpecente, crimes contra a vida. Mas nós hoje, na atual estrutura administrativa da Polícia Civil, até porque nós temos que cumprir uma resolução da Secretaria de Defesa Social. Nós temos 2 delegacias hoje que são especializadas na investigação dos crimes contra a vida e nos crimes de tráfico e entorpecentes. E junto a essas 2 também temos uma delegacia que também está a nível de especialização,
que é a delegacia que apura crimes contra a mulher. Então, tirando essas três, isso também temos hoje, não hoje, mas já tem um tempo, né? Já tem um tempo. Temos também a delegacia que é adida ao Juizado Especial Criminal. Então, tirando esse eixo de 4 delegacias especializadas, hoje a Delegacia Regional tem também, em contribuição residual, ou seja, todos os demais crimes que não entram na atribuição das especializadas, temos delegacias de área, que atendem bairros específicos da cidade de Governador Valadares e distritos também do município. E também serviços à comunidade, por exemplo, quem vai tirar uma habilitação, por exemplo, uma carteira de habilitação, ela tem que passar pela Polícia Civil, não é? Isso, até porque pela legislação complementar, a Polícia Civil também é responsável pelo trabalho de fiscalização, emplacamento de veículos, de registro e controle de condutores e também da identificação civil das pessoas. Então, nós temos uma delegacia de trânsito, né, que é responsável justamente pela transferência de veículos, registro, liberação de veículos apreendidos. Temos um delegado de trânsito responsável por isso. Temos também, junto ao setor de identificação, que é responsável pela expedição das carteiras de identidade. E temos também a Seretran, né, que responsabiliza, junto com a Seretran, a banca examinadora de trânsito, que é responsável por expedir e carteiras de habilitações após a aprovação dos candidatos, né? A Polícia Civil, ela desempenhava no passado um papel que era alvo de muitas queixas da própria instituição e também de vários organismos de defesa social e acabou sendo comoção popular também, que era o papel de carcereiro, né? O policial civil, o detetive, ele cumpria o papel de estar nos presídios, vamos no popular, tomando conta dos presos, vigiando os presos. E era uma questão muito discutida, né? E isso foi mudado. Hoje em dia, não há policiais civis ou há policiais civis ainda trabalhando como carcereiros nos presídios. Então, Márcio, essa realidade hoje da guarda, né, da custódia de presos, ela não é uma realidade para todas as delegacias da Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje é sim uma realidade em Governador Valadares, que a Polícia Civil não mais faz a custódia de presos, que está a cargo da SUAP, né, que está diretamente vinculada ao secretário de Defesa Social. Então, hoje a Polícia Civil é responsável pela autuação em flagrante delito ou cumprimento de mandados de prisão e a partir da formalização desses expedientes, esses presos são encaminhados ao presídio regional, em Governador Valadares. E temos também na nossa área circunscricional da regional, Mantena, que também tem hoje um diretor vinculado à SUAP, que faz a guarda de presos, e Conselheiro Pena. As outras delegacias que pertencem à Regional de Valadares ainda têm como diretores de cadeia pública os delegados de polícia titulares. E essa realidade ainda é presente em vários municípios de Minas Gerais. Então, até hoje, a SUAP, que é a Subsecretaria de Administração Prisional, ela não conseguiu ainda abarcar a custódia de todas as cadeias públicas de Minas Gerais. Houve a Polícia avanço, Civil ainda mas faz. ainda precisa avançar mais. Muito ainda. Então, a Polícia Civil ainda hoje é suporte junto ao Estado para poder fazer a custódia desses presos nas cadeias públicas de muitos municípios de Minas Gerais. Um outro papel que a gente vê interessante, né, até já estamos em vias de ter, né, a assessoria de imprensa da Polícia Civil pode até confirmar, né, está para haver um leilão, né, de veículos. Né? Nessa questão também, né, da guarda, de depositar os veículos que são apreendidos, veículos que batem, que dão perda total. Esse trabalho também é de responsabilidade da Polícia Civil? Tomar conta desses veículos que não servem mais para circular nas ruas? Sim, a gente já está vendo que a Polícia Civil tem muita muita coisa, né, sobre a sua responsabilidade. Exatamente, até paralelo à questão da Polícia Civil hoje, né, por determinação legal, ser a responsável pelo registro de veículos, né, automotores e a questão de apreensão de veículos, o veículo não pode ficar eternamente no pátio. Né? Então, por cumprimento de legislação, a Polícia Civil é quem organiza essa seleção de veículos que estão aptos dentro, né, dos ditames legais a serem ofertados em leilão.
Então, o delegado de trânsito, junto a uma equipe, junto ao leiloeiro oficial do Estado, nós que organizamos toda essa questão de levar ao conhecimento da população quais veículos estão aptos a serem adquiridos através do leilão. Esse primeiro bloco deu para você entender, né, que a Polícia Civil não é somente naquele trabalho que a gente vê de estar conduzindo presos, de estar conduzindo a investigação, solucionando crimes, né, montando inquérito, remetendo o inquérito até o Ministério Público e fazendo esse trabalho direto, né, de combate à criminalidade. Tem outros serviços administrativos, de prestação de serviço à comunidade, que muitas vezes você já precisou e nem se deu conta de que é a Polícia Civil que é responsável por esse serviço. É um contingente muito grande de pessoas, de homens, de mulheres, de todos os setores para atender a sociedade em diversos tipos de serviço. E a gente vai falar um pouco mais detalhadamente de cada um, ainda hoje, no nosso QFAS Entrevista, que vai um rápido intervalo e volta já com a delegada, a doutora Lilian Fernandes Decales, aqui no QFAS Entrevista. Estamos de volta com o segundo bloco do QFAS Entrevista. Para você que ligou o televisor agora, estamos conversando com a delegada de Polícia Civil, aqui de Governador Valadares, a doutora Lilian Fernandes Decales. Estamos falando um pouco mais sobre a instituição Polícia Civil e suas várias atribuições. No primeiro bloco a gente pode conhecer realmente parte delas, e são muitas, muita responsabilidade, vários departamentos e muitas pessoas são necessárias para cuidar de todos esses serviços. Então, vamos entrar agora na parte pessoal. Né? Como que é formado a parte administrativa, o corpo de trabalho da Polícia Civil? Começa com o delegado e quais são os outros membros da equipe que formam as delegacias? Bom, Márcio, hoje a delegacia regional, como eu disse no início, ela está subordinada a um chefe de departamento e a delegada regional, ela vai, atual, né, que em Valadares é a delegada regional, doutora Luzinete, ela comanda um corpo de delegados de polícia, que são responsáveis e titulares dessas delegacias, que nós falamos no primeiro bloco, e os delegados, individualmente, têm sob o seu comando equipes. E essas equipes são formadas pelos outros cargos da Polícia Civil. Normalmente, a delegacia de polícia é formada por um escrivão de polícia, que é o meu caso na minha delegacia, um escrivão de polícia e investigadores de polícia. Os peritos criminais hoje, né, hoje em Governador Valadares, nós temos uma seção regional de criminalística, formada por cerca de, eu não estou me recordando exatamente o número, por cerca de 6 peritos, salvo engano 7, chefiados por um perito, que é o Hermes. E temos também em Governador Valadares o posto médico legal, composto também por médicos legistas, né? É mais uma atribuição que nós não elencamos aqui, Exatamente, né? Essa questão da perícia médica, do Instituto Médico Legal, a identificação de corpos, a ponto de partida importantíssimo na medicina legal para a investigação de crimes contra a vida, né? E cada pessoa que é detida, por exemplo, ela tem que passar por um exame, né, de corpo de delito. Então, também mais uma atribuição da Polícia Civil. Sim. Né? Então, a gente vê que é muita responsabilidade e não vou perguntar número de funcionários, mas eu tenho certeza que não é um número suficiente, creio eu. Não é um número realmente suficiente, adequado à demanda de Governador Valadares e região, uma realidade não somente local, como eu já te disse, mas nossos administradores e os próprios policiais que integram a delegacia, todos nós temos esse espírito de tentar sanear essa falta de funcionários para poder prestar um serviço de qualidade, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos. Então, você tenha certeza que a Polícia Civil tem esse objetivo de tentar burlar esses obstáculos para sempre servir a comunidade da melhor maneira possível, né? Doutora Lila, a gente vê nos filmes, né, principalmente os filmes americanos, né, que não tem lá a Polícia Civil como temos aqui em Governador Valadares,
né, mas tem bem parecida a polícia científica, a polícia técnica, né, que conta com equipamentos de última geração, né, os peritos são dotados de diversos tipos de tecnologias, né, de aparatos que permitem a investigação da cena do crime. Os policiais, eles são, né, dotados de equipamentos de última geração, de armamentos de última geração, de veículos de última geração. No nosso caso de Brasil, nosso caso de Minas Gerais, nosso caso de Governador Valadares, nosso caso geral aqui, o cenário é bem diferente, né? As dificuldades ainda são muitas, né? Tem muita que se avançar, não é? São muitas, mas assim, a gente também não pode deixar de relatar que o governo investiu nos últimos anos, sim, de repente não adequadamente, mas é certo que a nossa realidade aqui regional, dentro do nosso posto de perícia médico-legal e dentro do nosso centro regional de perícias técnicas, nós temos equipamentos para atender a maioria da demanda da região. E o que não se está disponível dentro do posto hoje, dentro da nossa seção regional, nós podemos contar com o Instituto de Criminalística em Belo Horizonte, que evidentemente é uma realidade logística totalmente diferente do interior e que também atende às demandas do interior. Então, alguns tipos de perícias mais especializadas, que demandam de aparelhos mais rebuscados, a gente pode contar com o apoio do Instituto de Criminalística lá em Belo Horizonte. Mas a seção regional técnica de criminalística aqui de Valadares e as demais também, creio eu, temos hoje uma certa logística que pode sim atender a nossa demanda aqui. Creio eu que a doutora, né, não tem muitos anos de polícia, né? Eu não vou ser delicado perguntar quanto tempo de polícia, né? Mas Só um pouquinho. Um pouquinho, mas tem vasta experiência, sim. E deve se lembrar, se não já ouviu falar, e eu posso testemunhar, que quando eu retornei para Minas, há cerca de 15, 20 anos, e quando vim do Espírito Santo, quando saí de lá, quando eu cheguei em Minas, já vi que a situação da Polícia Civil de Minas ela já era muito melhor, infinitamente melhor do que o Espírito Santo. Não só na questão de equipamentos, de veículos, de armamento, de equipamentos como um todo, isso há 20 anos, mas principalmente em relação ao profissional, ao investigador, ao delegado, ao escrivão, o comportamento, o comprometimento, o entendimento, e a vocação de ser policial realmente, de atuar na defesa social, era muito diferente. E comparando 20 anos para hoje, a evolução aqui em Minas Gerais realmente foi muito grande. Porque a gente via no passado veículos caindo aos pedaços, armamentos, que eu já via armamentos de policial, não só civil e militar, em operações desmontarem, isso falando de Minas Gerais, há alguns anos, já vi viaturas serem rebocadas em plena diligência, eu já acompanhei muito disso, mas hoje a gente vê que a situação é diferente, mesmo precisando de avançar muito, carro não precisa ser rebocado hoje, tem veículos em bom estado, tem armamentos em bom estado. Hoje se avançou muito, doutora? Sim, buscando esse comparativo, esse período comparativo aí que você está mencionando, realmente o governo, os últimos governos têm sim contribuído para que o quadro da segurança pública melhore a cada dia, principalmente em termos de logística, de equipamento, de viaturas. E não só a Polícia Civil, que melhorou bastante nesse período, tem muito que melhorar, porque a demanda também é imensa. Então, hoje a gente vê que a gente está precisando, porque às vezes você se melhora na logística, mas falta quem trabalhe com a logística, Então, o quadro hoje de defasagem da Polícia Civil é muito grande, principalmente de investigadores, apesar dos três últimos concursos para delegado, para escrivão, já tem um em andamento agora de cerca de 1.000 vagas para investigador, porque minha opinião pessoal é de que isso tem que andar juntos. Não adianta você ter um veículo bom sem ter ninguém para dirigir, Não adianta você ter um computador de última geração sem ter ninguém para lá operá-lo. Mas a gente vê que é um processo sem volta, a própria comunidade, a própria sociedade cobra isso dos governos, porque a segurança hoje e a saúde realmente são as principais preocupações em termos de política pública e não podia ser diferente, Mas avançou-se, sim, muito, mas há muito ainda o que ser revisto e ser melhorado. Outro avanço, na minha opinião, em relação à formação dos profissionais,
Eu, né, não sou de uma época, mas eu ouvi falar de épocas de policiais que não tinham uma formação superior, né, não era Bem necessidade, lembrado. tinha que ter uma vocação, né, aquele vocacionado ser policial civil era um policial civil. Hoje, né, nós temos profissionais que estão o tempo todo se atualizando, estudando, se reciclando, se especializando para combater como se espera que a Polícia Civil combata o crime, com inteligência, não é isso? Sim, hoje, atualmente, a Polícia Civil, não tão atualmente, mas uns 10 anos para cá, a gente pode perceber, inclusive em Governador Valadares, antes da exigência legal, antes da mudança, que hoje é necessário ter um curso, né, superior para você ingressar nos quadros da Polícia Civil. E delegado de polícia, obviamente, um curso de direito. Mas antes até dessa exigência, a gente verificava o próprio aprimoramento dos nossos policiais, que em Governador Valadares, quase 80%, 90%, ou formados em direito, ou fazendo outros cursos superiores. Então, evidentemente, essa busca, esse aprimoramento no conhecimento vai resvalar onde? Numa melhor prestação do serviço, no melhor tratamento de um caso ou outro, utilizando até o conhecimento acadêmico que ele buscou e hoje exigido legalmente que o policial que ingresse nos quadros da Polícia Civil tenha curso superior. Inclusive, a meu ver, muito bom até pela maturidade, porque, né, antigamente com o segundo grau as pessoas mal faziam 18 anos, né, entravam na Polícia Civil e evidentemente que não tendo um pouco tendo um pouco de maturidade, que a gente consegue, inclusive, não só pela idade cronológica, mas também no dia a dia acadêmico, na faculdade, é muito bom para a nova formação dos quadros da Polícia Civil. E essa formação, essa melhoria na qualidade da formação do policial, ela acaba sendo eficiente no combate à criminalidade, Sim. porque melhora, né, a questão humana do relacionamento. Eu também sou do tempo que todo mundo tinha medo de polícia. Eu tinha medo da polícia militar. Eu, quando eu era pequeno, eu vi um carro de polícia, eu corria. Mas não porque eu não estava cometendo crime, porque todo mundo era um senso comum, né, porque tinha que ter medo da polícia. Sim. Né? Hoje não, os policiais, nós temos que encarar os policiais, lógico, que tem as exceções, em todos os setores tem as suas exceções. Os maus policiais, como tem maus jornalistas, maus padeiros, maus pedreiros, todos os setores. Mas hoje nós podemos confiar um pouco mais na nossa polícia, tanto a militar quanto a civil. E aí, por isso, tem que ter uma formação melhor. Para essa formação, não só a formação do profissional, mas a formação humana, que é também muito importante nesse trabalho. E o que eu falo, se combate o crime não só com as melhores armas, não só com os melhores equipamentos, com homens e mulheres mais fortes fisicamente, mas com homens e mulheres mais inteligentes. Aí sim nós teremos um combate mais eficaz ao crime em nosso país. Volto em instantes, na sequência do Campus Entrevista, com o nosso último bloco. A entrevistada de hoje, a delegada de Polícia Civil, a doutora Lilian Fernandes de Calles. Volte já. Fique por aí. Estamos de volta com o nosso último bloco do Campus Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre polícia civil, essa instituição tão importante em todo o Brasil e principalmente nas nossas Minas Gerais. A Polícia Civil, assim como também a Polícia Militar, os bombeiros, são das melhores do Brasil, né, em termos de produção, acima de tudo, em termos de desempenho individual de cada um de seus membros. Conhecemos aqui vários setores da Polícia Civil, setor de trânsito, identificação, a questão da medicina legal, também da parte de guarda dos veículos, né, que não podem ser utilizados mais, e outros setores da Polícia Civil. E você que está em casa deve estar se perguntando, e a parte de investigação criminal? Né, em segurança pública ou a segurança pública é uma preocupação que está na ordem do dia de todo mundo. Se você elencar as prioridades do brasileiro, ele vai falar, né, não sei qual é a ordem, mas fala segurança pública, saúde, educação e emprego. Né, mas segurança pública está entre as primeiras. Então, vamos nesse último bloco dedicar sobre esse trabalho da Polícia Civil em relação ao trabalho de defesa social, especificamente na questão de combate à criminalidade. Bom, a gente sabe que a Polícia Militar tem um dever constitucional de fazer aquele trabalho de polícia ostensiva, né, de atuar diretamente nas ruas, na prevenção criminal e no combate ao crime quando ele está acontecendo. Já a Polícia Civil, qual é o papel constitucional dela nessa questão da criminalidade? Então, a Polícia Civil tem um papel repressivo,
né? Ou seja, a partir do momento que o crime ele ocorreu, então, a partir desse instante, a Polícia Civil tem o papel de investigar a real ocorrência do crime, ou seja, se houve realmente o crime e a autoria, né, de quem o praticou. Então, substancialmente, o papel de investigativo para que o autor do crime seja levado a um julgamento junto à justiça é através, inicialmente, do inquérito policial produzido pela Polícia Civil. A partir do momento de um crime, vamos falar dos crimes que mais assustam, mais comuns, vamos, por exemplo, o homicídio, mas vamos falar de outros crimes, por exemplo, estelionato, né, um furto, né, a pessoa teve o carro arrombado ou aconteceu um furto. Né, a queixa, por exemplo, vai até a Polícia Militar, que faz a ocorrência, e essa ocorrência vai até, obrigatoriamente, ela tem que ir à Polícia Civil. E a partir de então, entra o papel da Polícia Civil através da sua delegacia específica, não é? Sim, quando o delegado de polícia, né, a autoridade policial, ela recebe o boletim de ocorrência e nesse boletim de ocorrência ela vê que há indícios realmente do cometimento daquele delito, então a partir daí a Polícia Civil, através dos métodos, né, elencados para cada tipo de delito, vai ele buscar o seu autor, vai ele transmitir ao Poder Judiciário, através do inquérito policial, todas as circunstâncias daquele delito, qual foi a sua motivação, qual foi o real prejuízo para a vítima e neste caderno investigativo constando depoimentos, declarações, laudos periciais e outras peças importantes para que quando se chegue à justiça, o Ministério Público tenha condições legais, ou seja, justa causa, de denunciar o autor ou os autores daquele delito e posteriormente, o juiz tem ali também elementos concretos para uma possível condenação. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, ele tem que ser um trabalho bem elaborado, com critérios, com técnica, para que forneça, né, ao promotor e depois lá no julgamento, se for o caso júri popular ou ao próprio o juiz, argumentos suficientes para que aquele crime seja elucidado. Então, o delegado ele precisa de ter o tempo, precisa de ter técnicas, precisa de ter o apoio dos seus escrivães, investigadores, para que todos os elementos, as provas, as informações sejam colhidas para ele montar esse quebra-cabeças que acaba se transformando um inquérito, não é? Sim, Márcio. Inclusive, há de se ressaltar, o delegado de polícia, hoje, na atual Constituição, ele é, sim, o primeiro a garantir os direitos e os direitos fundamentais daquele que está sendo acusado do cometimento de um delito. Por quê? Porque o delegado de polícia, ele verificará, junto a pressupostos legais, se realmente aquele crime aconteceu, se não há uma falsa comunicação de crime, se aquela pessoa não está sendo envolvida num cenário criminal de forma indevida. Então, a Polícia Civil deixa aquele papel antigo de simplesmente acusar quem né, que tinha assim, uma ideia de que a Polícia Civil acusava, de que a Polícia Civil prendia a qualquer custo. Não, hoje não. Hoje o delegado de polícia, ele dentro do inquérito policial, ele acaba atuando até mesmo na defesa daquele indiciado. Por quê? Ele busca a verdade. Ele busca a verdade. Então, a partir do momento que ele busca a verdade, ele não pode jogar dentro do inquérito uma injustiça. E isso sempre acompanhados, né, os métodos investigativos da legalidade. Porque a legalidade é a nossa linha de frente. Então, se ela é nossa linha de frente, nós não podemos concluir o inquérito policial com vícios, com ilegalidade. E a partir do momento que a gente trabalha desta forma, o próprio acusado tem ali no inquérito policial os seus direitos e garantias fundamentais reservados e assegurados. Existem prazos, né? O inquérito ele não pode durar uma vida inteira, né? O delegado ele tem prazo para fazer, ele corre contra o tempo, né? Sim, inclusive, né, temos prazos legais, evidentemente, o Código de Processo Penal define prazos para quando o investigado está respondendo àquele inquérito em liberdade e quando ele é preso em flagrante. Então, se ele está sendo preso em flagrante, se o delegado, ao receber uma notícia crime de que a pessoa está ali cometendo um crime em flagrante e ele entende que há, sim, autoria e materialidade, que ele está dentro dos pressupostos legais da prisão em flagrante, a pessoa se a justiça homologar essa prisão em flagrante, o delegado tem 10 dias
né, legalmente disposto no Código de Processo Penal para concluir-se aquele inquérito policial. Se ele tiver em liberdade, esse inquérito não se concluir dentro de 30 dias, até porque isso praticamente hoje não acontece em todos os casos, temos muitos inquéritos, e nós temos a possibilidade de pleitear junto ao Judiciário a prorrogação do prazo para a conclusão dessas investigações. Doutora, hoje em Valadares, o que gera mais demanda, o que gera mais trabalho para essas delegacias? São os crimes contra a vida que estão a susto, que estão na mídia toda hora, tentativas de homicídios, são crimes contra o patrimônio. O que gera mais demanda, mais trabalho hoje para a Polícia Civil nessa área criminal? É igual você mesmo disse, né? Hoje nós temos, em termos de crimes violentos, realmente os crimes de homicídio, né? Mas a gente pode perceber também que, apesar do cometimento, há sim uma porcentagem grande de apurações. Realmente o crime está acontecendo, mas também através da repressão qualificada, nossos colegas da Delegacia Especializada de Homicídios estão fazendo um trabalho investigativo fenomenal, buscando a conclusão do inquérito policial, buscando a identificação da autoria, com um índice de apuração muito bom. Temos também crimes de tráfico de drogas também, que é hoje preocupante também na cidade. E crimes contra o patrimônio, as delegacias de área também recebem muitos boletins de ocorrência, muitos furtos, né, roubos, estelionato. E são crimes diferentes, mas acabam estando interligados às vezes, né? O tráfico de drogas, sim, com o homicídio, com o roubo, com o furto, sim, acabam estando ali intrinsecamente ligados. Né? Normalmente é a droga, né, a droga ligada aos crimes violentos contra a pessoa e também aos crimes contra o patrimônio, né, porque nós temos muitos usuários que praticam o furto apenas para utilizar a coisa furtada como moeda de troca, para poder se conseguir a droga, para poder sustentar o vício, né. Temos o tráfico motivando homicídios, nós vemos muito isso aí, e temos vários outros fatores para a prática dos crimes, inclusive de estelionato, né, que temos também na cidade, muitos golpes, muitas fraudes, aproveitando-se de muitas vítimas também, e temos inúmeros... Crimes domésticos, né? Quando a violência não podemos deixar de também relatar, exatamente. Aqui um seminário que discutiu isso, é um assunto preocupante, né? Muito e Valadares preocupante. Tem uma preocupação, tem uma delegacia especializada, é uma das poucas cidades. Sim, eu fui, inclusive eu já fui titular da Delegacia de Atendimento à Mulher por um tempo, e eu entendo assim que é uma delegacia que tem que ser mesmo prestigiada, que tem que ser apoiada pelos poderes públicos, pela comunidade, pelas entidades não governamentais, porque precisamos de ter esse apoio, porque a família é a base de tudo, é da família que você forma um cidadão, que você forma uma pessoa melhor, e a violência doméstica ela não tem condições de fazer com que os frutos daquela família normalmente tenham esperança que as coisas melhorem. Então, a Polícia Civil, ao atender a vítima de violência doméstica, não só a mulher, Márcio, mas também os próprios filhos que indiretamente são vítimas dessa violência, aquelas crianças que são abusadas sexualmente, que também é atribuição da Delegacia de Atendimento à Mulher, e a Polícia Civil faz vários trabalhos ali, estou dizendo porque eu fui titular da Delegacia de Mulheres, junto a setores da comunidade para prevenir, para informar, para alertar que se acontecer o delito, se a pessoa está sendo vítima daquele crime, que ela tem ali a Polícia Civil e outros órgãos também para poder recebê-las e tentar minimizar essa situação de violência. Usando esse papel como exemplo, né, do policial que atua muito mais do que a autoridade policial, do que o policial propriamente dito, de repressão, mas vai além, né? Atende com a palavra amiga, Sim, com assistência, com conselho, acima de tudo. E o trabalho da Polícia Civil, apesar de ser um trabalho de investigação, um trabalho de repressão, ele é, de forma bastante importante, um trabalho de prevenção criminal. Porque a partir do momento em que se há mais prisões, mais casos apurados, diminui a sensação de impunidade do criminoso, né? E aí está o papel de prevenção que a Polícia Civil também desempenha, não é? Sim, exatamente, que você falou tudo. Não só a questão constitucional da prevenção por parte da Polícia Militar, mas a Polícia Civil, cumprindo o seu papel, conseguindo diminuir a impunidade através do seu trabalho, né, através do inquérito policial, e ela acaba fazendo com que, indiretamente,
aquele que pense que vá cometer o crime e que não, e nada será punido em relação a ele, ele vai pensar duas vezes e vai saber que ele terá a punição devida. E, indiretamente, isso vai levar a uma prevenção no cometimento de novos delitos. Meu amigo, o crime não compensa, né? O crime não compensa por vários motivos, né? Temos o ser superior, temos Deus, né, que está aí te olhando, né? Temos a punição eterna, mas aqui na Terra nós temos homens e mulheres, como a delegada que está aqui conosco, policiais civis, também policiais militares, judiciário, que estão aí para tornar, né, a vida de quem comete o crime muito difícil. Então, se você está pensando em cometer algum crime, pense milhões de vezes, porque nós temos uma polícia civil muito bem preparada, o judiciário também, com todas as limitações, dificuldades, precisando se modernizar também, trabalhar mais junto das polícias, também tem tentado atuar, Ministério Público, Polícia Militar, ou seja, os órgãos de defesa social e principalmente a sociedade está começando a se levantar contra a criminalidade. Então, meu amigo, venha para o caminho da luz, caminho do bem, porque vai ser mais fácil assim, porque do lado de cá, do lado do bem, tem muita gente preparada, como é o caso da delegada, a doutora Lília, e seus pares, seus colegas da Polícia Civil. Doutora Lília, muito obrigado por estar conosco, uma excelente entrevista, elucidadora. Conhecemos um pouco mais da nossa Polícia Civil de Minas Gerais. Obrigado por estar conosco e conto com a sua presença outras vezes aqui no Kefas Entrevista. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito satisfativo a gente levar ao conhecimento da comunidade que a gente atende todas as informações referentes ao nosso órgão e dizer que a Polícia Civil está aberta a todos aqueles que precisam dela. E estamos ali na Rua Israel Pinheiro, 3075 no centro. Contamos com o apoio, né, de toda a comunidade, inclusive na prevenção do crime, né, com a ajuda à polícia. E estamos dispostos, né, a cada vez mais aprimorar-nos para prestar um serviço de melhor qualidade a toda a nossa sociedade. Obrigado, doutora Lília. Obrigado à doutora Luzinete, delegada regional, doutor Ailton, chefe do Departamento de Polícia, ao Ulisses, assessor de imprensa, de comunicação, faz um trabalho fantástico, não só como policial, mas esse elo, né, com os meios de comunicação, que também, de alguma forma, fazem parte desse sistema de defesa social, ajudando no combate à criminalidade. E assim terminamos mais um Kefas Entrevista. Convido você para continuar acompanhando a programação da TV Kefas. Voltamos após sempre a novena do Bom Pastor com Kefas Entrevista. Conto com a sua audiência. Até lá.